uma orelha. Agora eu me lembrei da época que a gente tinha orelhão na rua, vocês lembram? Ei, faz tempo, né? Sabe que outro dia eu perguntei aqui pra meninada, eles nem sabem o que é orelhão, gente. Tem gente que nunca viu uma ficha de telefone. Mas eu não vou falar de telefone, não. Eu também não vou falar de orelhão. Eu vou falar de procedimentos estéticos que muita gente adora e que não sabe que podem ser feitos através da acupuntura. Eu recebo hoje, presta atenção, a doutora Márcia Yamamura, e ela vai falar com a gente sobre o uso da acupuntura para diversos tratamentos estéticos como estria, celulite, flacidez, melasma, gente. Olha, tem muita coisa. Eu confesso pra vocês que eu não vejo as pessoas comentando sobre técnicas de acupuntura pra beleza. Hoje isso tudo é também pra mim uma novidade. Tô louca pra aprender com ela, doutora Márcia. Seja bem-vinda. Que Obrigada. bom te receber. Obrigada. Prazer. Prazer também. Quer dizer que a acupuntura pode ajudar a gente nos procedimentos, quer dizer, na beleza do corpo? Pode. Pode porque a medicina tradicional chinesa, que é a base da acupuntura, ela considera que, na verdade, tudo que a gente espelha do lado de fora, o nosso corpo, a aparência, a saúde da pele, é resultado da saúde dos órgãos internos, né? E é verdade, né? E o povo oriental, né, já é da sua cultura ter uma beleza principalmente na pele do rosto também em relação à sua aparência. É verdade. E isso tudo porque tá cuidando do todo. A gente estava conversando hoje com um psiquiatra, gente. Tava falando de depressão, não dá para cuidar de uma depressão sem cuidar do seu intestino, né? É o corpo, tá tudo ligado. Exato. Agora, a acupuntura, ela vai nos pontos corretos para tratar cada problema? Exato. Então, como você mencionou, a acupuntura ela pode ser utilizada para tratar rugas, flacidez, a celulite, as Por isso que você estrias. não tem uma ruguinha, né? Pois é. Gente, olha essa pele toda esticadinha. Caramba, você faz em você mesma? Faço algumas vezes sim. Que máximo! Pois é. Muito legal. Pois é. E a gente acaba utilizando, né, agulhas de tamanhos adequados, dependendo da região do rosto. Né? Existem alguns protocolos, por exemplo, para reduzir a gordura abdominal, a celulite, o inchaço, né? Para a mama caída também e até para um efeito mini lifting, né? E o ideal é que, além de poder ser feito em pessoas que, por exemplo, não têm o recurso ou não poderiam até receber uma anestesia, né, para poder fazer um procedimento cirúrgico, estético mais vigoroso, por exemplo, né? E também tem as doenças que a gente trata, como a própria paralisia facial, né, a ptose, que é a queda da pálpebra. Dá para tratar paralisia facial com acupuntura? Sim. Olha isso, Sim. interessante, hein? Pitose, lembrei o nome, que as pessoas me perguntaram, o que você fez, né? Então, pitose, blefaroplastia, acantopexia, coisas que eram necessárias. Exato. Porque chega uma hora que atrapalha até a visão da gente. Exato, né? exato. Agora, tem pessoas que realmente têm uma questão não só estética, né, mas é uma questão, por exemplo, por um acidente, né, ou uma questão, enfim, hereditária, familiar, né, em que prejudica, inclusive, a visão. É isso que você está falando mesmo. Muito legal. Bom, vamos pensar aqui. É tudo feito na orelha ou é pelo corpo todo? Não. Ela é indicada dependendo da região que você quer trabalhar, né? Então, as agulhas elas vão no rosto, quando você quer trabalhar o rosto, na região do abdômen, na região da própria estria, né? Agora, a gente trouxe essa orelha porque muitas pessoas acabam conhecendo apenas a auriculoterapia, né? Que é muito comum você ver as sementinhas, né? Com o esparadrapo, né? Com o microporo nas orelhas. E a orelha é um microsistema. Então, ela é um tratamento também complementar, ou seja, além de você fazer as agulhas, né? Que pode ou não ter eletroestimulação, por isso que a gente trouxe o aparelho, né? Você também pode utilizar como complementar, né, a auriculoterapia, porque também ela modula os estados emocionais, né? Então, ter esse estímulo permanente, né, da acupuntura é bastante interessante. A pessoa, de repente, está se sentindo para baixo, até por conta da aparência. Ela tem uma melhora no todo, porque faz a auriculoterapia, mexe no emocional e já trata a parte estética. Também. Que incrível. Agora, doutora Márcia, esse aqui é um eletroestimulador. Exato. E essas são as agulhinhas da acupuntura. Exato. Elas vão dar choque? A gente recebe um estímulo e que a gente também propicia a contração, por exemplo, da musculatura do rosto, né? Ou então, a gente, por meio da corrente que é emitida por esse aparelho, né, a gente consegue ter um efeito de drenagem, por exemplo, né? Então, o aparelho, ele possui várias correntes, várias utilizações, inclusive também ele é utilizado muito para dor, né, para o manejo da dor, tá? E também utilizado para acupuntura estética. Olha que legal, muita gente com dor no corpo, hoje a gente falou tanto de dor no corpo, né? A acupuntura, ela entra ali, gente, e tem feito tanta diferença. Com certeza.
Com certeza. E tem um ambulatório gratuito no SUS. Olha isso. De acupuntura estética. Laboratório gratuito no SUS de acupuntura estética. Mas isso é só aqui em São Paulo, né, provavelmente? Por enquanto aqui em São Paulo. Por enquanto aqui em São Paulo. Mas é bom a gente ficar atento, porque às vezes a gente não sabe que tem coisas pertinho da gente, que tem. Agora há pouco a nossa artesã falando que ela dá aula gratuitamente de manhã e de tarde no Mercadão de Madureira de artesanato gratuito. Olha lá, a gente tem que ficar atento ao que tem do nosso lado, porque tem coisa boa acontecendo. A gente liga a televisão, às vezes só vê coisa ruim, né? Mas o bem sempre vence o mal, tem muita coisa boa acontecendo. Agora, vamos lá. Onde que as mulheres mais se queixam e onde é que elas têm mais vontade de tratar? Depende um pouco da faixa etária. Então, as meninas mais jovens, né, saindo da adolescência, elas têm muita estria e celulite. Até por conta do crescimento, tem um componente hormonal, né, importante, então elas procuram mais para as estrias, né, e para a celulite. Agora, já a mulher que vai ficando mais madura, ela lida com os problemas de celulite também, porque também tem a questão hormonal, às vezes ela está entrando na menopausa e também tem um grande componente de flacidez. Né? Uma mulher ao redor dos 30 anos de idade ou os 40, ela já, na verdade hoje 30, né? Ela já começa a não gostar dos sinaizinhos, né, que a gente tem com as nossas rugas de expressão, né? O bigode chinês, né, aquele código de barras, então o pessoal já está se cuidando bem mais cedo. Com essa história de celular, com essa história de filtro, fica todo mundo se comparando. Aliás, gente, pelo amor de Deus, é uma loucura esse negócio. A gente tem que entender que cada um é cada um, há tempo para todas as coisas, né? A gente tem que lidar bem com isso e não ficar achando que existe aquela perfeição do Instagram. Aquilo lá não existe, não. É muito filtro, tá bom? E aí também é a opção da pessoa, se ela quiser colocar filtro, cada um é dono da sua própria vida e da sua própria rede social. Também a gente não pode ser chato assim, né? Exato. De querer ditar regra. Exato. Flexibilidade. Quanto mais flexível, melhor. Exato. O importante é a gente ter essa noção de que as nossas emoções, elas são espelhadas, elas são transmitidas aqui pelo lado de fora, na nossa aparência, na saúde da pele, na aparência da pele também, né? Então, ao tratar o exterior, né, e que muitas das vezes o pessoal confunde com futilidade, né, não é. Isso também modula as nossas emoções. Olha que interessante. Porque quando a gente se sente bem, a gente está de bem com a vida, a pele fica maravilhosa, fica esticada, tudo tá bom, não é verdade? Agora, quando a gente está meio deprimida, depressiva, tudo tá down, né? Aparece a ruga, a gente não gosta da imagem que vê com o espelho e a gente precisa ter uma boa relação com a nossa aparência. Você falou tudo. Lembrei até da época que a gente começa a namorar, quando tá apaixonada, fica com aquela cara, né? Exato. Tá certo que na juventude a gente tem aquele vício, mas é assim, quando a gente tá bem, a nossa aparência muda. Muda, sim. E a gente, então, precisa provocar esse bem-estar para ter um aspecto estético bom. Exato. Tem que condizer com o teu estado interno. Eu acho que é por aí. Você disse que a acupuntura estética, inclusive, tem disponível no SUS. Tem. Ela é uma parte da medicina? Me explica direitinho, que existe muita dúvida em relação a isso. Exato. Então, como tudo na vida, a gente precisa sempre procurar o profissional que seja habilitado, legalmente habilitado e que tenha o conhecimento, né? Então, o CFM, eu posso falar do meu Conselho Federal de Medicina, né, que reconheceu a acupuntura como especialidade médica desde 1995. Mas ela também foi autorizada ou reconhecida, né, pelo Conselho dos Veterinários e dos Cirurgiões Dentistas, tá? Depois, cada conselho foi reconhecendo a acupuntura como sua própria especialidade. Agora, o importante é que a gente tenha a referência do profissional. Ninguém vai fazer uma plástica, né, com alguém, um cirurgião que ninguém conhece, ninguém vai se tratar, vai num médico, vai num clínico, com alguém que você não tem a referência, né? Então, ainda mais no que diz respeito à aparência, né? Porque os danos, às vezes, eles são irreversíveis, né? Existe contraindicação para acupuntura? Para a acupuntura, de uma forma geral, são pouquíssimas as indicações, né? Por exemplo, estar gestante... As contraindicações, né? Exato. Tá. Estar gestante não é uma contraindicação, muito pelo contrário, ela é super indicada, mas existem alguns pontos em que a gente evita, principalmente na região, obviamente, do abdômen, né? Pacientes com estado, assim, muito senil, ou convalescente, ou pacientes internados, né? A gente tem um pouco mais de cautela, apesar da gente fazer a acupuntura dentro da UTI também, né? E o mais importante precisa ter indicação. Eu não posso fazer acupuntura em todo mundo, eu tenho que ter a evidência de que a acupuntura é o melhor tratamento para aquele paciente. Essa é a maior contraindicação. Se a acupuntura não vai funcionar, né, a gente não deve fazer, porque isso tira ele da rota do tratamento adequado. Então, isso é importante.
Mas a pessoa pode fazer acupuntura e continuar fazendo o tratamento alopático dela. Sem dúvida. O que acontece é que algumas pessoas, por começar a fazer acupuntura, acham que tem que parar de tomar o medicamento ou deixar de acompanhar com o médico, né? Pior ainda quando é uma questão grave, por exemplo, um câncer, né? As pessoas acham que porque eu estou fazendo acupuntura eu deixo meu tratamento de lado. Isso não pode. Mas a acupuntura também age como coadjuvante no tratamento do câncer? Também age, principalmente, né, na questão de melhorar a qualidade de vida, na questão do apetite, da náusea, do vômito, né, e na dor também. Que impressionante, né, gente? Como é bom a gente entender um pouquinho das outras medicinas, a gente abrir esse leque. E o Conselho Federal de Medicina reconhece a acupuntura como uma especialidade médica. Olha que interessante. Você falou de pessoas muito senis, que aí não deveria ser interessante, mas para os idosos ficam com problemas articulares, às vezes tem as dores neuropáticas que não conhece-se a causa. Isso tudo tira muita qualidade de vida. A acupuntura realmente ajuda? Realmente ajuda. E, inclusive, é uma alternativa para que eles não utilizem tantos medicamentos, né? Então, nós temos um pronto-socorro de acupuntura no SUS também, lá na Unifesp, e o grande público também é o público geriátrico, né? Porque é muito melhor que a gente maneje essa dor que é crônica, sem dúvida, tem as artroses, né, que foram sendo desenvolvidas ao longo do tempo, que a gente maneje com a acupuntura ao invés de aumentar a dose do medicamento para eles. Maravilha. Doutora Márcia, quantas sessões de acupuntura são necessárias para a pessoa começar a sentir diferença? Dependendo do caso, né, o efeito é imediato, principalmente para analgesia. Se a gente não consegue essa analgesia, ou porque a acupuntura ela não está indicada, ou nós não fizemos o diagnóstico correto, né? Ou então alguma coisa está errada ali, né? Então, mas normalmente o efeito da acupuntura é imediato. Em geral, no SUS se preconiza 10 sessões, de 5 a 10 sessões, tá? Mas depende muito do caso, né? Um caso quanto mais crônico for, obviamente, mais sessões são necessárias. E algo que acontece com a dor crônica e ficar crônica é que a gente também tem que modular o nosso cérebro. Por quê? Porque o cérebro acostuma com aquela dor. Então, há um rearranjo, né, na nossa configuração aqui no cérebro que ele acostuma com a dor. E então, a gente precisa promover essa neuroplasticidade que a gente fala para que o cérebro entenda que agora não tem mais a dor. Gente, que interessante. Então, pessoas que estão com uma dor há muito tempo, elas precisam... Como é que faz isso? Então, a própria acupuntura, né, por tirar o motivo da dor, ela acaba modulando. Então, hoje, né, a medicina, ela está toda voltada para estudar como é que o nosso cérebro funciona, porque a gente não sabe 1/5, né, do que acaba acontecendo, né? Então, vários tratamentos, né, eles também visam promover a neuroplasticidade, porque a gente precisa dar essa informação para o cérebro, dizendo, olha, aquela dor que estava crônica, ela não existe mais. Então, se remodele aí para que você não fique dando aquele impulso, aquele estímulo de dor, né? Como se a gente estivesse ainda permanecendo na dor. Para ficar fácil de entender, todo mundo conhece ou já ouviu falar daquela dor do membro fantasma, ou seja, quando você perde ou amputa uma parte do membro, né? Você ainda fica com aquela sensação, com aquele incômodo, com aquela coceira. Ou seja, não existe mais o membro para te dar essa informação, mas ficou registrado aqui no nosso cérebro. Né? Então, a modulação ela precisa ser feita em nível encefálico, em nível cerebral. Olha que interessante. Como é que faz uma modulação em nível cerebral através da acupuntura? Então, nós temos pontos específicos, né, que a gente pode utilizar. Existem fármacos, obviamente, e tem uma outra modalidade que se chama a estimulação transcraniana, que também é muito promissora. Inclusive, não só para o tratamento de dor, mas para o tratamento de depressão, como o colega estava falando. Que maravilha. Eu vou pedir para mudar aí o GC, deixar só a acupuntura agora, que eu já estou ampliando aqui para ninguém ligar a televisão e achar que a gente está falando de estética, porque a gente já ampliou um pouco o assunto. Mas eu não posso perder, porque a doutora Márcia é uma sumidade nesse assunto, está trazendo tanta coisa interessante pra gente. Olha, a acupuntura, gente, para... como é que você falou? Neuroplasticidade. Mexer na neuroplasticidade do cérebro. Aquele cérebro que tá achando que aquela dor tá ali latente, precisa entender que a dor foi embora. Exato. E a acupuntura para os bebês, que a gente também pode fazer? Né? A partir de quantos meses? Nasceu, a gente consegue fazer. É mesmo? Mas qual é a finalidade? Tira a cólica de bebê? Por exemplo, ajuda a regularizar o sono. A gente consegue ajudar a amamentação da mulher que não está produzindo, né, no início, ali, logo depois do nascimento, né, a gente também consegue. Modular a dor do pós-parto, da cesárea, por exemplo. Então, a acupuntura ela tem muitos alcances.
Impressionante. Mas a gente vai falar agora um pouquinho sobre a acupuntura na depressão. Já que foi o assunto da saúde hoje, a gente falou tanto de depressão e tem tanta gente com depressão. A gente não estimula ninguém a parar, muito pelo contrário, continue com o seu medicamento bonitinho, mas a acupuntura, ela age como? Então, ela age também aumentando a produção dos neurotransmissores, né? Então, o que o fármaco, ou seja, o que o medicamento acaba repondo, né, a acupuntura ela ajuda a estimular, tá? A gente precisa sempre ter uma boa indicação. Boa indicação para fazer a reposição, né, que vem por meio do medicamento, e a gente sempre vai acompanhando, por isso que nós somos médicos, para saber o quanto a gente pode diminuir a dose do medicamento e até retirá-lo, sempre em acompanhamento com um colega psiquiatra. Que legal. Produção, se der para colocar fotos, pode colocar do Google mesmo, só o pessoal que faz. Tem gente no Brasil que não conhece a acupuntura. Exato. Né? Tem gente que nunca viu. Nosso país é tão grande e tem cidades pequenininhas e que de repente a informação não chega. Só para vocês entenderem, quem não sabe o que é acupuntura, são colocadas as agulhinhas. Exato. São colocadas as agulhas, né, em regiões do corpo, né, que são chamados pontos de acupuntura, e tem um motivo, né, no local que a gente coloca, mas essa é uma maneira tradicional, antiga da gente explicar, né? Ou seja, porque por meio dos meridianos, a gente tem distribuído aqui no nosso corpo meridianos, né? Por onde circulam o Qi, que é a energia vital, que muitas pessoas chamam, mas a gente hoje estudando, trazendo para o Ocidente, na explicação da acupuntura, a gente sabe que a gente está estimulando a terminação nervosa. Né? Então, com isso a gente tem um efeito aqui central também. Que maravilha. Ó, a gente colocou aqui algumas imagens, ó, tenta ver se consegue aproximar um pouquinho a câmera. Tá vendo? Pode colocar nas costas, pode colocar na orelha. Sim. E não dói? Não dói, é uma sensação diferente de agulhamento que a gente chama, né? Inclusive, para que ela tenha efeito, nós precisamos dessa sensação, porque isso quer dizer que a gente atingiu a profundidade correta. E as agulhas de acupuntura, elas não são inócuas, é importante a gente dizer que existe um risco sim. Por exemplo, em regiões do dorso que a gente coloca, aqui no dorso a gente tem o pulmão, aqui na lateral do tórax também. Então tem que ter o treinamento, tem que ter conhecimento e a técnica correta, senão a gente realmente pode causar um pneumotórax, que é causar um orifício no qual o ar começa a entrar para dentro do pulmão e a gente não consegue respirar. Então, olha, a situação é maravilhosa, porém séria. E a gente não pode cair na mão de qualquer profissional. Exato. Dá para pesquisar, eu posso entrar, porque hoje com a internet facilita. Tem algum lugar que eu possa colocar lá o nome do profissional para saber se ele é Infelizmente não tem. Por quê? Porque hoje a gente não tem um projeto de lei ainda que coloque ordem, né, que regularize a prática da acupuntura, tá? O que a gente tem pelo momento são os conselhos de cada classe que reconhecem principalmente o uso de medicina para o cirurgião dentista e o veterinário, né? E, portanto, isso, estar registrado lhe garante, né, que você pode também vir a reclamar algum órgão. Agora, se a pessoa não é nada no sentido de não ter nenhum registro profissional, você vai reclamar para quem, né? E o mais importante, né, seja a intervenção que for, a acupuntura ela é uma intervenção e ela precisa ser bem indicada. E para ser bem indicada, a gente precisa fazer um diagnóstico. A grande questão da acupuntura é que muitas das vezes, como o profissional ele não é treinado a fazer o diagnóstico, isso está na alçada do médico, né? Se deixa passar condições que são graves, como, por exemplo, o câncer. Às vezes, uma dor de cabeça persistente que você está lá, a acupuntura resolve? Resolve, mas a gente precisa descartar que não seja algo mais grave, né? Maravilha. Doutora Marcialika Yamamura, ela está lá no dra.marciayamamura, no Instagram, dra.marciayamamura. Tem o Centeirão Acupuntura no YouTube, Centeirão Acupuntura, e aí tem o site também, centeiral.com.br. Muito obrigada. Prazer. Amei, aprendi muito aqui com você. Volte sempre. Pode deixar, obrigada.